Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao ciclo dos homens gigantes, porque os clássicos. Hoje, com a mesa dos professores Jair Barbosa e Léo Sdalt, sobre o mundo como vontade de representação do Schopenhauer. Eu vou apresentar então o professor Jair. O professor Jair tem pós-doutorado na Universidade de Hamburgo e Frankfurt, em 2008, como pesquisador da Hamburgo. Doutorado em 2000, mestrado em 1995 e graduação em 89 em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Foi professor da PUC do Paraná, Curitiba e da USP em Florianópolis, preferências temáticas, estética e ética, autores Kant, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, verteu textos clássicos de filosofia do alemão para o português, destacando-se a versão integral de Um como Vontade de Representação de Schopenhauer pela Unesp em 2005, e ensaios para introduzir a noção de grandezas negativas em filosofia, com Luiz Figueiredo, de Kant, pela Unesp, em 2005. O professor Léo possui graduação em filosofia pela Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição, em 1977, mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em filosofia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2004, e pós-doutorado pela também Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2013. Atualmente, o professor Léo é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, voltado pelo Departamento de Filosofia da USP. Eu desejo, então, uma ótima mesa a todos e passo a palavra, então, ao professor Léo. Bom, alô. Boa tarde a todos. Eu quero fazer um agradecimento, um cumprimento assim especial. Eu sei que é protocolar, mas esse eu quero que não seja assim só protocolar, para a professora Marina, pela programação e promoção desse evento, e pelo convite especial que ela fez de incluir o Schopenhauer nesse evento sobre Nos Ombros dos Gigantes. Todos sabemos que nem sempre Schopenhauer é incluído entre os grandes filósofos da tradição filosófica ocidental. No seu lugar nas universidades, nas pesquisas, não é tão reconhecido como outros filósofos. Mas aqui no Brasil, de modo geral, de modo especial, assim, nos últimos anos, tem crescido muito o interesse na filosofia de Schopenhauer. E quando se aproximou o evento, nós relacionamos esse evento com os 200 anos dessa obra, O Mundo com Vontade e Representação. E aí que me surgiu a ideia de convidar o professor Jair para participar desse evento, porque o professor Jair, vamos dizer assim, além de tradutor dessa obra, O Mundo com Vontade e Representação, e de outras obras do Schopenhauer, tanto do tomo 1 como do tomo 2, é um grande pesquisador e especialista na filosofia de Schopenhauer. E o Luan, que hoje nos honra também com a sua presença, um aluno nosso, agora na Universidade Estadual do Ceará, pode testemunhar isso. Quando nós discutimos a defesa do doutorado dele, a gente chegou a quase que a conclusão de que hoje em dia as grandes pesquisas em Schopenhauer são feitas no Brasil. Uma grande revista de publicação das pesquisas, a revista Voluntas, vamos dizer assim, atrai os pesquisadores do mundo todo. E se faz regularmente eventos que reúnem os pesquisadores, os estudantes, vamos dizer assim, do pensamento de Schopenhauer. E acho que esse impulso no estudo na universidade tomou outro rumo com a publicação da obra O Mundo com Vontade de Representação na sua totalidade. Eu acho que isso é um marco. Nós tínhamos, assim, antes escritos diversos dele sendo publicados, mas não um estudo mais sistemático da obra dele. Então, acho que a partir dessa publicação, da tradução desse texto integral, se começou a estudar o Schopenhauer de uma forma diferente, e surgiram várias publicações, debates, teses, dissertações sobre o pensamento de Schopenhauer. Eu acho que nesse período que o professor Jair também esteve aqui na nossa universidade, talvez tenham sido os anos mais schopenhauerianos, vamos dizer assim, desse departamento de filosofia, do curso de filosofia, em que a gente realizou aqui também um seminário internacional sobre Schopenhauer. Acho que foi um período, vamos dizer assim, muito importante.
E eu acho que a presença dele nesse evento, vamos dizer assim, é muito importante para quem trabalha já há 4 décadas, vamos dizer assim, no ensino dos cursos de filosofia no Brasil, ver que com a leitura dos clássicos, o estudo dos clássicos mudou completamente o ensino da filosofia no Brasil. Quer dizer, quem não acompanhou esse tempo não consegue, de certo modo, talvez nem imaginar a grande mudança que isso representou. E o Schopenhauer já dizia isso lá no século XIX. Eu até separei uma citação, quando ele escreveu sobre a filosofia universitária. Ele disse o seguinte: ler, em vez das próprias obras dos filósofos, várias exposições de suas doutrinas, ou história da filosofia em geral, é o mesmo que queremos que alguém mastigue a comida para nós. Quem leria a história mundial se não tivesse a liberdade de observar com os próprios olhos os eventos que lhes interessam? No que diz respeito à história da filosofia, matar a autópsia do seu objeto é verdadeiramente acessível, a saber, nos próprios escritos dos filósofos. Então, vamos dizer assim, claro que havia toda uma polêmica por detrás dessa concepção dele, mas vamos dizer assim, ele em outros escritos também insiste que o estudo dos filósofos tem que ser feito a partir das suas obras. Eu acho que a nossa exposição também vai querer ser, nesse sentido, um incentivo para que cada um se sinta motivado para ler a própria obra do filósofo. De um modo, vamos dizer, pode ser no sentido de uma substituição para o conhecimento dessa filosofia. Eu acho que vale a pena. E então o professor Jair, como tradutor da obra, ele vai fazer assim uma exposição dessa obra para depois eu complementar de novo a exposição. Tá. Faço minhas as palavras do professor Léo, agradeço a Marina pelo convite, mas também ao professor Léo, que também me convidou para participar desse evento. Eu fico especialmente contente, porque há um tempo atrás, já bastante tempo atrás, o tempo passa, como diz o Cazuza. Em 2005, eu publiquei, 2005, a primeira edição, né? Em 2005, saiu a primeira edição de O Mundo como Vontade como representação do show. Foi um trabalho de mais ou menos 5 anos para verter essa obra do original alemão para o português. E foi uma aventura do pensamento. E justamente agora, em 2018, nós estamos comemorando os 200 anos da primeira edição dessa obra, que foi publicada em 1818. Então, também por isso, fico bastante contente em estar aqui com vocês, prestando esse, digamos assim, tributo a esse grande pensador, que merece seu destaque, inclusive na vida acadêmica, como mencionou o professor. Bem, nesse espaço de tempo relativamente curto, é praticamente impossível apresentar para vocês o que é essa obra do Schopenhauer. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma apresentação bem geral e elenquei alguns temas que eu julgo os mais relevantes, ou seja, temas que eu julgo relevantes para dar, digamos assim, uma noção para vocês do que é essa obra e da relevância dela e a atualidade dela. E, nesse sentido, então, eu preparei alguns slides e eu vou passando esses slides para vocês, mas, como eu disse, vai ser uma apresentação bastante geral. Mas eu acredito que vai dar uma noção para vocês do que é essa obra. Tá? A obra, O Mundo como Vontade e como Representação, do Schopenhauer, foi, como eu disse, publicada na sua primeira edição em 1818, ela está constituída de 4 livros. E esses 4 livros, de algum modo, abordam temas clássicos da filosofia. Então, ali você, por exemplo, no livro 1, você teria uma espécie de teoria do conhecimento. No livro 2, você tem uma filosofia da natureza. No livro 3, você tem uma estética. E, por fim, no livro 4, você tem uma ética. Então, os grandes temas clássicos da filosofia, estética, ética, natureza, conhecimento, são abordados nessa obra. Mas como é que esse filósofo aborda tais temas
que me levam a considerá-lo atual e, mais do que isso, me levam a pensar que ele, em verdade, desencadeou uma revolução do pensamento ocidental. Então vamos por partes. De modo geral, o livro 1, ele trabalha com aquilo que o autor chama de o mundo como representação submetida ao princípio de razão. O que significa isso? A frase de abertura do livro é: o mundo é minha representação. E ele ainda coloca um subtítulo nesse livro: o objeto da experiência e da ciência. Dizer que o mundo está submetido ao princípio de razão significa, em linhas gerais, uma teoria do conhecimento de Schopenhauer. Ou seja, ele vai investigar como é que isso que nós chamamos de realidade empírica, ou efetividade, ou natureza diante de mim, se origina enquanto imagem no meu cérebro. E aí ele vai dizer que tudo tem uma razão de ser. E aí ele investiga aquilo que ele chama de intuição empírica, ou, na linguagem de Kant, aquilo que se chama de fenômenos do mundo, ou, na linguagem dele, Schopenhauer, as aparências do mundo, ou seja, aquilo que me aparece. E aí ele diz o seguinte: o nosso cérebro, ou entendimento, que para ele é sinônimo do princípio de razão, do Levi, ou seja, tudo tem uma razão de ser, ele trabalha basicamente com 3 formas puras a priori, notadamente o espaço, o tempo e a causalidade. Isso quer dizer que todas as aparências do mundo são dadas nessas 3 formas. E ele dá um exemplo, que basicamente é um exemplo do que seria a visão das aparências, a visão dos objetos. Os dados nos chegam do mundo exterior, e aí o entendimento do cérebro, ele interpreta esses dados como um efeito na minha sensibilidade. Então aí, para interpretar como efeito na minha sensibilidade, o tempo foi usado, ou seja, o dado chegou até a minha sensibilidade. Então há uma temporalidade aí nessa recepção dos dados exteriores. Em seguida, esse efeito na minha sensibilidade, o entendimento remonta até a causa dele. Então vejam que aí a noção de causa já está sendo usada. E, ao chegar na causa desse efeito, situa essa causa no espaço como uma aparência ou como um objeto. E assim então, ou seja, após essa complexa atividade do cérebro, ao fim da qual se tem uma imagem, que o Schopenhauer denomina isso de intuição empírica ou representação submetida ao princípio de razão. E esse é propriamente o objeto da experiência, a experiência dos objetos do mundo, que em seguida vão ser corrigidos em forma de teorias científicas, de leis científicas, e aí quando a ciência lida com esses objetos, com essas intuições empíricas já formadas e atribui leis a elas têm propriamente a ciência. Então isso, em linhas gerais, é a teoria do conhecimento do Schopenhauer, a resposta do meu livro, De Mundo com Vontade como Representação. Ou seja, a intuição do mundo empírica ela é intelectual, no sentido de que o meu intelecto é que forma os objetos do mundo. Isso é o idealismo de Schopenhauer. Ou seja, os objetos não têm uma independência do sujeito. Eles, na verdade, são um processo cerebral, parecido com a digestão estomacal, né? Ao fim do qual, processo esse complexo, ao fim do qual se tem uma imagem. Pois bem, essa representação submetida ao princípio de razão. Mas eu Schopenhauer vai dizer o seguinte, isso daí são só aparências. Isso daí é fugidio, isso daí é transitório. Todas as aparências do mundo, todos os objetos do mundo, por estarem no tempo, eles estão fadados a essa transitoriedade. Ou seja, o mundo que me aparece ele não tem consistência. Só que o Schopenhauer pretende fazer metafísica. Ele considera o livro de metafísica. Ele quer o que significa. Ele quer compreender o sentido íntimo dessas aparências. Ele quer ter uma chave para a decifração do enigma dessas aparências do mundo, que são transitórias mas então, são um sonho fugidio? Será que elas têm realidade? Porque no primeiro momento não se encontra essa consistência nelas.
Então aí ele passa para o segundo livro, que é justamente examinar qual seria o sentido dessas aparências, ou seja, ele quer uma chave de decifração do enigma do mundo constituído por essas aparências. E aí ele vai encontrar, e nesse sentido vem a revolução do pensamento que eu considero que ele desencadeia, ele vai encontrar a chave de decifração das aparências do mundo na vontade. E esse é o objeto do segundo livro da sua obra magna, ou seja, do mundo como vontade. Mais precisamente, a afirmação da vontade em mundo. E como é que ele chega, digamos, a essa chave de decifração do enigma do mundo? Através de um processo que ele vai chamar de conclusão analógica. E o raciocínio é mais ou menos o seguinte: todas as aparências do mundo, inclusive o corpo do investigador, o corpo humano, estão submetidos ao princípio de razão, como ele havia dito no livro 1. Ou seja, todas as aparências do mundo, de algum modo, estão submetidas à lei de causalidade. A diferença é que há tipos de causalidade. Há nuances, matizes dessa causalidade, embora ela, na sua natureza, não mude. Então, por exemplo, no mundo dos humanos e dos animais, a causalidade se chama motivos. Qualquer ação humana, qualquer ação do animal, ela está submetida ao princípio de razão, ou seja, ela tem um motivo para acontecer, sejam humanos, sejam os animais. Esses motivos com os quais os humanos e os animais se deparam constantemente, conforme o seu caráter, desencadeiam as suas ações. Então, a causalidade humana é o motivo. E tem a causalidade no sentido estrito, né? Lei de causa e efeito, quando o objeto impulsiona o outro, por exemplo, uma bola de bilhar toca uma outra e a impulsiona, isso seria a causalidade no sentido estrito. E no caso do movimento dos vegetais, nós teríamos os estímulos. Mas sejam motivos, seja a causalidade no sentido estrito, sejam estímulos, você tem sempre o princípio de razão atuando, ou seja, qualquer movimento, seja do corpo humano, do corpo animal, de uma pedra ou de um vegetal, tem uma razão de ser. Portanto, não há liberdade nenhuma. Tudo acontece a partir de um fundamento suficiente. Então, qual é a estratégia do Schopenhauer, e aí ele faz a metafísica? É que, se o mundo que está diante de mim são meras aparências, se essas aparências são apenas minhas representações, minhas intuições empíricas, e eu não tenho propriamente acesso ao íntimo delas, eu não posso saber se elas são consistentes, tudo que eu vejo é uma espécie de filme, constantes cenas desfilando diante dos meus olhos, mas eu não tenho não consigo aprender nenhuma consistência delas. Será que eu não conseguiria compreender o íntimo das aparências, ou seja, dessas representações submetidas ao princípio de razão a partir de mim mesmo? E aí que vem a estratégia do Schopenhauer. Ele vai dizer o seguinte: olha, o corpo humano, o corpo do investigador, também submetido à causalidade, tem um íntimo, tem uma subjetividade. E se eu desço até o limite dessa subjetividade, eu encontro algo além do qual eu não posso ir. E eu designo isso pelo termo vontade. Então aí, esse meu corpo que está submetido à causalidade tem por íntimo a vontade, que dá sinal de si na consciência de cada um, através das suas múltiplas traduções, como desejos, emoções, sexualidade. Aliás, ele vai dizer que o foco dessa vontade, que é o íntimo do corpo, é justamente a sexualidade, os órgãos genitais. Aí o que ele faz? Ele faz a chamada conclusão analógica. Se eu posso observar a causalidade de dentro, então eu posso aprender o segredo da causalidade. E aí, através de uma conclusão analógica, eu digo: ali onde há movimento, portanto, todo esse mundo da aparência, submetido à causalidade, eu compreendo isso através do meu corpo. E ora, como o meu corpo, o íntimo da causalidade do meu corpo é vontade, então eu concluo que o íntimo da causalidade nos vegetais e nos animais também é vontade. Então, através dessa conclusão analógica, ele acredita que encontrou uma chave para a decifração do enigma do mundo. Ou seja, aquilo que é de mais íntimo do mundo, por analogia com o meu corpo, com o íntimo do meu corpo, com o limite da minha subjetividade, é vontade. E aí ele passa a fazer metafísica no sentido que alguns consideram até dogmática, ou seja, essa vontade, ela é uma vontade cósmica. Vale dizer,
ela é uma atividade que atravessa toda a natureza e em algum momento imemorial ela teve aquilo que chama de atos originários. Esses atos originários ele vai associar às chamadas ideias platônicas, ou seja, aos arquétipos imorredouros das aparências do mundo. Se o mundo é singular em seus indivíduos, por outro lado, ele tem uma consistência nas ideias que são atos originários dessa vontade. Então a vontade, ela se objetiva, ela se afirma em mundo. Isso se chama objetivação da vontade, afirmação da vontade, ou seja, ela se constitui em natureza. Por isso que ele diz, o mundo é espelho da vontade, a natureza é espelho da vontade. E essa vontade, com as suas ideias, na verdade, essas ideias, elas são as espécies da natureza. Então, em algum momento memorial, que é impossível o intelecto averiguar quando isso se deu, o que ele está fazendo aí, vejam aí, essa metafísica de Schopenhauer é uma espécie de cosmologia. Ele está querendo dar conta de como surgiu o mundo. E a metafísica é um sentido forte dele. Então, essa vontade tem esses atos originários, que são as ideias platônicas, ou seja, a espécie da natureza. Então, a natureza dentro de mim é espelho dessa vontade. Só que aí surge um problema, que dá origem à metafísica pessimista da vontade de Schopenhauer. É que essa vontade, e por ser a natureza espelho dela, ela revela em toda parte uma espécie de autodiscórdia essencial dessa vontade de si mesma. Então essa vontade, ela crava os dentes na própria carne. E essa natureza, o mundo das aparências, que é espelho dessa vontade, manifesta isso na forma da luta de todos contra todos. Ou, como diz um ditado medieval, que Schopenhauer gosta de citar, a cobra precisa devorar outra cobra para se tornar dragão. Então, o que vemos na natureza como espelho dessa vontade é a luta de todos contra todos, ou seja, sofrimento. Daí a famosa frase de Schopenhauer, alles Leben ist Leid, toda vida é sofrimento. Então ele faz uma metafísica, mas uma metafísica de fundo pessimista. É, na linguagem dos budistas, o samsara. Portanto, essa afirmação da vontade para o Schopenhauer é o samsara. E aqui é uma fonte, inclusive, que a gente pode dizer de influência no pensamento de Schopenhauer. Então, em linhas gerais disso, conduz, então, nessa primeira consideração do mundo como vontade, a sua afirmação, a essa metafísica de fundo pessimista do Schopenhauer. No terceiro livro, ele retoma a abordagem da noção de representação. Só que agora ele vai chamar isso de representação independente do princípio de razão. Ou seja, aquelas ideias que apareciam na natureza na forma de espécies, e os representantes dessas espécies, os indivíduos, tragam uma luta mortal entre si para representarem a sua espécie, daí luta de todos contra todos, e ele via isso de modo mais explícito no mundo animal. Nesse terceiro livro, que é a sua estética, a sua metafísica do belo, essas ideias, elas na verdade vão ser objeto de intuição estética, ou seja, de intuição por parte da faculdade de gênio. E se a pessoa tem, digamos assim, um grau elevado de intelecto, essas ideias intuídas na natureza, elas podem depois ser expostas em forma de arte. Ou seja, elas podem ser reproduzidas em forma de arte. Então, de algum modo, Schopenhauer pensa que esses arquétipos da natureza podem ser intuídos independentemente do princípio de razão, e essa intuição, independente do princípio de razão, que também é uma representação, né? Ela pode, de algum modo, ser depois representada em forma de arte. Aí, nesse terceiro livro, ele expõe toda a sua hierarquia das artes, começando pela jardinagem, que trabalha com os vegetais, indo para a arquitetura, que trabalha com as forças básicas da natureza. Depois ele passa também pela escultura, pela pintura, pela poesia, até chegar na música, que ele considera a arte mais excelsa de todas, por ser, digamos assim, a linguagem direta dessa vontade cósmica. Mas o importante aqui, o interessante aqui é o seguinte: se a natureza é o espelho dessa vontade, das objetivações da vontade, a arte, de algum modo, tem acesso privilegiado ao arquétipo que a natureza expõe dessa vontade. Mas só que, ao fazer isso, nós temos, de algum modo, uma espécie de suspensão
dessa atividade da vontade. Por isso que, na contemplação estética, de algum modo, existe uma espécie de recreio. E essa atividade dilacerante da vontade do mundo, ela é apreendida não enquanto conflito, mas enquanto aquele ato originário dela, ou seja, aquele momento em que ela instituiu uma ideia. Isso veio então para a obra de arte. Por isso que a obra de arte para o Schopenhauer é uma espécie de bálsamo, é uma espécie de negação dessa vontade. Então essa é a segunda consideração da noção de representação no pensamento de Schopenhauer, ou seja, o objeto da arte. Ou seja, de algum modo, a arte também é um espelho da vontade, mas um espelho que acalma, um espelho que, se expõe ao conflito, de algum modo permite que a contemplação desse conflito, por ser uma contemplação independente do princípio de razão, proporcione esse momento de quietude do querer. E por fim, no quarto livro, ele retoma o segundo aspecto da noção de vontade, só que agora abordando a possibilidade dessa vontade, que é autodiscórdia, que tanto sofrimento causa no mundo em sua manifestação, em sua afirmação, em sua objetivação, a possibilidade dessa própria vontade chegar a uma negação de si, portanto, a uma negação do sofrimento. Tanto é que o subtítulo do quarto livro da sua obra principal se intitula Chegando ao Conhecimento de Si, Afirmação ou Negação da Vontade de Vida. E ele vê esse fenômeno da negação da vontade em algumas figuras históricas, em especial no asceta, no santo. Daí o fascínio dele, por exemplo, por figuras como Buda, como Francisco de Assis, ou ascetas anônimos que se retiram para o deserto, para jejuar, que se retiram do convívio humano e vão para o silêncio da quietude da vontade. Ele vai dizer de um modo bastante claro que ali a vontade ela se nega e alcança uma espécie de repouso. Ou seja, para Schopenhauer, essa metafísica da vontade dele, esse fundo pessimista dele, o leva a detectar que a única possibilidade de redenção deste mundo está nessas figuras. E por isso que ele chega a uma conclusão muito curiosa. O maior acontecimento sobre a face da Terra não é o herói, não é o conquistador de mundos, mas aquele que liquidou a vida. Não aquele que se suicidou, acho que depois eu vai até falar alguma coisa sobre isso. Aquele que liquidou a vida. O que significa liquidar a vida? Desistir dela, negar a vida, ou seja, não renascer. Porque essa vontade, na medida em que ela se expõe em ideias, e essas ideias são representadas pelos indivíduos, esses indivíduos estarão sempre renascendo e afirmando essa vontade, afirmando o sofrimento. Mas então, o maior acontecimento sobre a face da Terra é justamente o fim desse sofrimento. Mas isso é possível apenas em quem negou a vontade, ou seja, na figura da seta e na figura do santo. Portanto, essa é uma passagem curiosa na metafísica dele, que o maior acontecimento sobre a face da Terra é a figura do asceta e não a figura do herói. Portanto, Schopenhauer, podemos dizer, ele é um desertor do Ocidente. O Nietzsche foi um seu discípulo, que também trabalha com a noção de vontade de poder, nesse horizonte aberto do Schopenhauer, ele jamais vai desistir do Ocidente. Embora o Nietzsche tenha detectado aquilo que ele chama de decadência no Ocidente, o que ele vai chamar também de morte de Deus, ele ainda assim Nietzsche vai ver lá adiante uma espécie de super-homem, Übermensch, ou ele ainda vai fazer a apologia do chamado bom europeu. Então Nietzsche, que foi esse discípulo rebelde do Schopenhauer, ele dá prosseguimento a um projeto de civilização, um projeto de crença na civilização ocidental. Schopenhauer, não. Ele é um desertor do Ocidente. Daí então o caminho dele para o budismo, porque ele vai comparar essa negação da vontade com o Nirvana. E chegar à conclusão de que se há, digamos assim, alguma esperança, ela ficou lá atrás. Vale dizer, não ter nascido.
Essa vontade, então, que é a fonte de sofrimento, que é a essência do mundo, ficar residente na própria carne, você já deve ter percebido que o Schopenhauer ele adiantou algumas pistas para a gente compreender que nessa ânsia por se manifestar, em verdade, era uma vontade de vida. Vida de espelho, a vontade de vida. Onde há vontade, haverá vida. Daí toca na frase dele, toda vida é sofrimento. E já dá para desconfiar também que essa vontade, ela tem uma cegueira pela vida. A vida quer viver a qualquer custo. E é isso que justamente provoca o sofrimento. Ou seja, de algum modo, essa vontade é cega por viver. Ela é uma vontade irracional nessa sua cegueira por viver. Portanto, essa vontade cósmica, ela é cega e irracional. Por que querer viver se a vida é sofrimento? Por que não ter ficado no repouso preferível do não nascer, do não se manifestar? Mas não se manifestou. Então, Schopenhauer compreende isso só como uma cegueira e um aspecto irracional dessa vontade. E aí que vem a grande novidade dele. O Schopenhauer é aquele filósofo que inverte uma certa tradição dos modernos, da modernidade e filosofia, e que eu estou pensando aqui especialmente em Descartes e Kant, que é justamente apostar no primado da razão, no eu penso, para dizer na possibilidade do indivíduo se autodeterminar através do pensamento, no caso do Kant, através da razão. E isso para ele seria justamente a liberdade. Essa aposta que o ser humano é livre através de uma autodeterminação racional. Isso é moderno. É uma característica da modernidade. Pensando em Descartes e Kant. Ou seja, é uma autodeterminação dessa vontade, que ele chama isso de liberdade. O Descartes chama isso de livre-arbítrio. E uma outra característica é que essa autodeterminação da vontade, a possibilidade da razão, ele tem um espaço de atuação. E aí uma segunda aposta, em especial no Kant, na história. Tem um texto do Kant chamado Ideia de História Universal do ponto de vista cosmopolita, em que ele apresenta claramente isso. Essa autodeterminação da razão, ela tem um espaço na história, ou seja, para o progresso da humanidade em direção ao bom delas, algo de bom lá adiante, ou a melhoria da humanidade. O Schopenhauer vai dizer, não existe melhoria. E ele é um descrente na história. E mais ainda, ele é um descrente na razão. Por quê? Porque essa vontade que é irracional, ela é primária. E a razão é secundária. Se até então a razão é primária e a vontade é o momento dessa razão, por exemplo, nos modernos, né, a gente pode identificar isso facilmente, e em Schopenhauer é ao contrário. A vontade é primária e a razão é um momento dela. Então aí vocês vejam que ele inverte essa tradição e aí ele descortina todo um horizonte de pensamento para alguns póstulos. Então, se de algum modo Schopenhauer é um moderno, porque historicamente, pelos manuais de filosofia, ele está na modernidade, eu diria que ele é o mais antimoderno dos modernos. Por conta dessa inversão da tradição. E aí também ele abre o horizonte para a questão do inconsciente do humano, que depois tanto impacto vai exercer na psicanálise, na psicologia do Jung e do próprio Nietzsche. Essa dimensão das motivações inconscientes da ação humana. Muitas vezes o indivíduo pensa que está agindo por uma decisão racional, mas na verdade está sendo guiado por essa vontade. Tanto é que muitas vezes, aí o Schopenhauer faz uso das reflexões psicológicas, muitas vezes a gente decide por algo, só que a gente fica na expectativa, será mesmo que eu vou manter essa decisão? E a expectativa fica até o momento efetivo da ação. Por quê? Porque é a vontade quem decide, embora nós tenhamos a ilusão da liberdade da vontade, porque o nosso intelecto está atuando com diversos motivos. Então, diversos motivos desfilam na consciência e a gente escolhe, eu vou agir por causa disso aqui. Mas a gente nunca tem certeza se de fato vai agir daquele jeito. Então veja que ele está descortinando toda essa dimensão do inconsciente evolutivo, que tão importante vai ser para a psicanálise do Freud.
E quando eu falei que ele é um antimoderno, ou o mais antimoderno dos modernos, ele não pactua dessa crença da história. E aí ele vai lá para o Aristóteles, né? Ele vai dizer o seguinte: a poesia tem muito mais verdade que a história. Então, se a gente quer conhecer quem é o ser humano, tudo bem, vamos ler os livros de história. Mas, em primeiro lugar, os livros de poesia. Ali sim a gente compreende o que é o humano. Porque os tipos, eles não se alteram. Não existe uma evolução da tipologia humana em direção a algo novo, a algo de bom. Os tipos são inalteráveis, eles estão sempre retornando nesse processo de afirmação da vontade. Então tem o fascínio, né? Tem o compassivo, tem o trapaceiro, esses tipos sempre retornam na história. Ora, a poesia é justamente para essa tipologia. Então, ler livros de poesia, sobretudo os grandes poetas, Shakespeare, Homero, Sófocles, nos diz o que é a humanidade. Então, aquilo que eles estão dizendo, de algum modo, vai se efetivar nos livros de história. Então, aristotelicamente, Schopenhauer diz: a poesia é mais verdadeira que a história. Então, é interessante isso, porque vale para ele aquele ditado, as avessas, né, de que a vida imita a arte. Pelo menos para ele, faz sentido dizer que a vida imita a arte. Porque o artista, na sua intuição genial, consegue apreender antes da realidade todo esse complexo de situações que ele expõe na sua obra, em especial, no caso, a poesia. Então, são situações que depois vão ser vistas na vida real. Então, esse gênio tem essa capacidade de antecipar situações que depois serão testemunhadas pela história. Então, esse aspecto. E aqui, então, eu trouxe uma citação que eu considero nuclear, duas citações para dar uma dimensão dessa inversão que eu estou considerando, né? Que é a grande novidade, uma das grandes novidades do pensamento dele. E eu tomo a liberdade aqui para ler para vocês, né? Que dá uma noção do que precisa, daquilo que eu estou querendo passar, uma das características fundamentais da obra dele e dessa revolução que ele faz. Ele é bastante consciente disso. Então, eu cito: de acordo com essa antiga visão, eu ouso dizer aqui, moderna. Quando falo moderna, pensa em Descartes e Kant. De acordo com essa antiga visão, a pessoa precisa apenas ponderar como prefere ser. E seria. Isto seria a liberdade da vontade. Logo, a liberdade da vontade consistiria, propriamente dizendo, no fato de a pessoa ser a sua própria obra, à luz do conhecimento. Eu, contrariamente, digo que o ser humano é a sua própria obra antes de todo o conhecimento. E este conhecimento é meramente adicionado para iluminá-lo. Daí, não poder decidir ser isto ou aquilo, como que é a teoria do livre-arbítrio, nem tornar-se outra, mas é, de uma vez por todas, e sucessivamente conhece o que é. Pela citada tradição, ele quer o que antes conheceu, ele quer o que conhece. Em mim, ele conhece depois o que quer. Fim de citação. Então, aí é o aspecto primário da vontade. E tem uma outra situação, uma outra citação que ilustra, né? Essa daqui, uma espécie de ilustração, né? Mas que também é central para a gente compreender essa revolução que eles estão fazendo. Eu cito: se, conforme a suposição geral, a vontade procedesse do conhecimento como seu resultado do produto, então, onde há muita vontade, também teria de haver muito conhecimento, muita introdução, muito entendimento. Mas de modo algum é assim. Antes, encontramos em muitas pessoas uma vontade forte, isto é, decidida, resoluta, constante, inflexível, obstinada e veemente, ligada ao entendimento deveras débil e incapaz. De tal modo que quem tem contato com tais pessoas é levado ao desespero na medida em que a vontade delas permanece inacessível a quaisquer razões e representações, e assim não se chega até ela. De tal forma que, por assim dizer,
tal vontade está enfiada no saco de onde seriamente quer. Fim de citações. Traduzindo em miúdos, o que convence uma pessoa não são argumentos, são os interesses da vontade dela, que de algum modo ela acha que, ao ouvir o seu interlocutor, serão atendidos. Então essa coisa de querer convencer as pessoas por argumentos é uma ilusão que necessitamos. Mas argumentos não convencem. A gente está agora num cenário político, né? Vários candidatos expõem suas ideias. Não, argumento não convence ninguém. O que convence é uma vontade que convence outra vontade. E como convence? Com a ilusão de que certos interesses do interlocutor serão satisfeitos. Por quê? Porque o intelecto é secundário, a vontade é primária. Então, e é muito importante isso, essa dimensão inconsciente, porque essa questão da interlocução, isso é interessante o que o Chopin está dizendo, né? Essa questão da interlocução e da argumentação tem toda essa camada inconsciente que está atuando ali, a revelia da razão, embora a razão tenha essa ilusão de que ela é melhor da casa. E aí, o Freud dizia, eu gostava de dizer que ele, Freud, tinha desencadeado uma das três feridas narcísicas do ser humano, né? As duas primeiras tinham sido Darwin, ao vincular o humano ao macaco, e a outra seria Copérnico, ao retirar a Terra do centro do universo, e o Freud disse que via com a noção de inconsciente. Mas, na verdade, essa ferida narcísica do humano, na verdade, é que o Chopin está desferindo com todas as forças possíveis. Né? Daí, então, o vínculo do Freud ao Chopin realmente é uma ferida narcísica, uma ferida daquilo que a gente compreende como o moderno. Eu vou dar aquele mote, né? É o mais antimoderno dos modernos. Já vou concluir? Tem que ter tempo de conversar. Então, o Chopin gosta de trabalhar muito com essa noção de que a natureza é o espelho da vontade. E como eu já havia adiantado para vocês, como espelho da vontade, ela revela muito sofrimento, ela revela essa dilaceração desse si do mundo. Toda a vida é sofrimento, é a frase dele, que é uma das frases definidoras do pensamento dele, né? Toda a vida é sofrimento, em toda parte a luta de todos contra todos, inclusive uma luta interna. Isso é importante ressaltar, porque essa luta não é só uma luta dos indivíduos entre si, é uma luta interior ao próprio indivíduo. Por isso que o indivíduo é um ser para a morte, porque de algum modo o resultado dessa luta interior é a morte. Porque o tempo inteiro, ele vai dizer, a nossa interioridade, a nossa subjetividade é um palco, é um campo de batalha de forças interiores. Porque, embora nós sejamos, digamos, nessa objetivação da vontade, a ideia mais elevada, que é a ideia de humano, até chegar aqui, essa ideia de humano teve de submeter outras ideias assim. É que eu chamo de assimilação por dominação, ou seja, o organismo humano também é composto de forças inorgânicas, também é composto por um processo sem controle de funcionamento dos órgãos, como é o caso do coração, do pulmão, do fígado. Ou seja, existe uma vida interior que escapa à própria razão. E mais que isso, aquelas forças mais básicas do nosso interior, que são as forças inorgânicas, o tempo inteiro podem de tomar essa matéria que o organismo, enquanto corpo, conseguiu. Então, por isso que o indivíduo é um ser para a morte. Porque essa batalha interior, no final, vai conduzir à vitória do inorgânico. Então, essa constatação que leva ele a uma metafísica pessimista não quer dizer que a filosofia dele não se propõe a uma filosofia do consolo, que ele está fazendo mais ou menos um diagnóstico do que seria a vida. Mas ele é uma pessoa que acreditava, de algum modo, também no poder do que ele considera representação independente do princípio de razão. Então, sendo assim, é possível que o indivíduo, através do conhecimento que tem dessa natureza do mundo, tenha algum consolo daí. Inclusive, ele usa o termo consolo, ou seja, é uma metafísica pessimista, mas, digamos assim, essa mirada crua na vida e na existência pode trazer um tipo de consolo metafísico em face disso aí.
esse palco da tragédia que é o mundo. A gente pode ser espectador também. Daí pode advir um tipo de consolo para gente. E aí, ele vai chegar à seguinte conclusão, que a vida é uma espécie de pêndulo que oscila entre a dor e o tédio como polos opostos do sofrimento. Toda vida é sofrimento. E há os extremos desse sofrimento. De um lado a dor, do outro lado o tédio. De um ponto de vista, digamos assim, de um pensamento hedonista, do que seria propriamente a felicidade do mundo, é óbvio que dá para concluir que para ele a felicidade possível, se é que isso é possível, ele vai dizer que é possível no sentido negativo, ou seja, no sentido de sofrer menos, a felicidade estaria naquele ponto de descanso do pêndulo, ou seja, o meio termo entre a dor e o tédio. De tal maneira, então, que a gente pode dizer que, como consequência dessa metafísica de Schopenhauer, a gente pode deduzir uma espécie de lógica do desejo dele, que na verdade o desejar é sofrer, mas dá para trabalhar com essa lógica do desejo de tal maneira que você encontre um ponto de equilíbrio, um meio termo entre a dor e o tédio. Porque, do contrário, você apenas, na afirmação da vontade, vai estar afirmando o sofrimento. E eu acho interessante que ele, dessa metafísica pessimista, obviamente está derivando uma psicologia do inconsciente, não é mesmo? Está derivando aí uma espécie de terapia filosófica, né? E o que eu acho interessante é que nesse diagnóstico que ele está fazendo do sofrimento, ao expor essa lógica do desejo, ele vai dizer o seguinte, que os paliativos para esse movimento do pêndulo são as viagens de turista e o uso de narcóticos. Viagem de turista para os entediados e o uso de narcóticos para aqueles que têm dor. Aí vai dizer, as classes burguesas vão viajar, fugir do tédio, e os pobres vão ficar nos narcóticos. Aí eu acrescentaria, isso ele não acrescentou, ambos no caso, né? Viagem de turista junto com narcótico. E as classes baixas, sabe, também estão fazendo as mesmas coisas, né? Viajando e usando narcótico. Esse seria o adendo que eu faria para ele. É óbvio que está dizendo o seguinte, ó, o melhor é o meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esses expedientes não funcionam. Eu já vou caminhar para a conclusão. Eu acho que uma coisa interessante que eu estava lendo na vinda para cá, porque viajar bastante indica um certo grau de civilização, né? Vou para Paris, vou para Londres, vou para São Paulo, para o Rio, ou seja, a viagem de turista indica um expediente de um grau de civilização bastante avançado, não é mesmo? Comercializar as viagens, né? É o excedente da produção, aquilo que sobrou do salário, ou então aquilo que vem a partir da acumulação de riqueza. Então se viaja assim. Eu acho interessante que isso vai nas classes mais ricas. De fato, ele hoje vale, viaja mais quem tem mais dinheiro, né? Ele considerava isso um expediente de alto grau de civilização. O que possibilita isso, né? A rede que possibilita isso, essa fruição das viagens de turista. E aí eu acho uma ironia dele que ele diz o seguinte, que esse deslocamento contínuo, né, que caracteriza as viagens, ele pode ser encontrado na vida dos nômades, que é o grau mais baixo de civilização. Os nômades não se fixam, né? Então eu acho isso bastante engraçado, estava lendo isso, essa ponta que ele faz entre as viagens de turista das classes mais abastadas e a vida nômade. Ou seja, aquilo que ser o grau mais alto que a civilização, que ela possibilita, toca com aquilo que seria o grau mais baixo da civilização, que é a vida nômade. Esse pessoal que viaja muito, na verdade, eles são nômades, né? Não tem um ambiente fixo. Eu estava lendo que o Neymar tem 10, 15 casas, né? É enorme, né? Só você fica quando joga. Né? Esse pessoal do futebol vive uma vida fora da realidade, né? Mas enfim, eu vou encerrar aqui. E aqui é só um recortezinho, né? Em vez de dizer propriamente recortar a influência do
dessa obra de metafísica, que é o mundo como vontade, como representação na filosofia, eu preferi fazer uma indicação rápida aqui para vocês da influência do Schopenhauer na literatura brasileira. E com esses três autores, né? O Machado de Assis, o Augusto dos Anjos e o Guimarães Rosa. Em rápidas pinceladas, o Machado de Assis, é importante dizer que na segunda metade do século XIX, a obra do Schopenhauer, ela se tornou, eu diria, a obra mais lida em termos de filosofia na segunda metade do século XIX. Vendeu bastante. Naquela época, eu estava lendo no informe, a tiragem das obras dele chegava a perto de 400 mil exemplares na segunda metade do século XIX. Isso é muita coisa. Se a gente pensar que não tinha internet, as condições de venda eram por catálogo, ou seja, não era tão fácil, não tinha tantas livrarias, e ainda assim a obra dele alcançou a tiragem de 400 mil exemplares. Então, o Machado de Assis, para uma pessoa muito antenada no que estava acontecendo, como toda a elite brasileira da segunda metade do século XIX, era uma pessoa muito antenada, elite intelectual, muito antenada no que acontecia na Europa, ele cedo teve informações de como essa filosofia do Schopenhauer estava sendo discutida na época, como ela estava sendo incorporada, assimilada, e sendo Machado de Assis se tornou leitor do Schopenhauer. E testemunha disso é uma crônica dele intitulada O Autor de Si Mesmo, que se passa em Porto Alegre, que conta a história de um casal que tem um filho e abandona esse filho numa estrebaria, e esse filho morre com bicadas de galinha. E no final da crônica, o Schopenhauer aparece como personagem, conversando com esse menino que é picado pelas galinhas, conversando sobre a metafísica do amor sexual do Schopenhauer. O próprio Schopenhauer aparece dizendo para o garoto: olha, se você tivesse lido a minha obra, naquela paródia, aquele humor do Machado de Assis, né? Se você tivesse lido a minha obra, não teria nascido, ou teria escolhido um casal melhor para você nascer, né? Porque para ele é a criança que escolhe o casal, né? Mas aí você for escolher esses dois aí, não olha o resultado, eu teria minha obra no caso, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa recepção do Schopenhauer do Machado de Assis, ela se dá de modo interessante, tornando o Schopenhauer uma personagem literária. Inclusive, esse vai ser objeto até de um livro que eu estou concluindo, em que eu vou adiante e apresento a tese de que no romance de Quincas Borba, a personagem de Quincas Borba, filósofo Barbacena, na verdade, é uma caricatura de Schopenhauer, e a filosofia do humanitismo na verdade, uma paródia da metafísica do Schopenhauer. Então, isso para mostrar, então, a recepção do Schopenhauer na literatura brasileira. Aí tem o Augusto dos Anjos, né? Tem inclusive uma poesia em que ele cita explicitamente o Schopenhauer, fala de uma manutenção schopenhaueriana, ou seja, de uma alforria schopenhaueriana. Isso está explicitamente numa poesia dele. O que isso significa dizer? Significa dizer que o Augusto dos Anjos tinha em mente a estética de Schopenhauer, na medida em que, para Schopenhauer, a contemplação estética é uma espécie de suspensão do querer, é uma espécie de negação da vontade, portanto, uma alforria do querer. É isso que significa manutenção schopenhaueriana, que é a expressão que o Augusto dos Anjos usa. Portanto, conhecia muito bem aquele terceiro livro da obra magna de Schopenhauer. E o Guimarães Rosa é uma outra coisa que eu estou desenvolvendo. Por acaso, eu cheguei ao Guimarães Rosa, não achava que o Guimarães Rosa tinha sido leitor do Schopenhauer, eu descobri isso recentemente através de uma amiga, mas eu já desconfiava disso por conta do papel dos animais nos contos de Guimarães Rosa. Isso eu não disse, mas quando Schopenhauer diz que toda vida é sofrimento, isso obviamente ficou claro, eu não disse explicitamente, mas tem a ver com o corpo animal. O nosso corpo humano também é corpo animal. E o Schopenhauer, ele vai estender, digamos assim, essa unidade da vontade é extensível, obviamente, a toda a natureza, portanto também aos animais. E a questão da ética animal é central depois do desenvolvimento dessa metafísica do Schopenhauer. Por quê? Porque no quarto livro, quando ele vai tratar da negação da vontade, ele vai dizer
que um dos momentos dessa negação, claro, a polêmica dessa leitura, mas um dos momentos dessa negação é justamente o sentimento de compaixão. Porque se toda a vida é sofrimento, e no mundo existe uma guerra de todos contra todos, há momentos em que ações compassivas são desencadeadas. E essas ações compassivas são momentos de elevação da vontade. E essa paixão, para ele, é extensiva aos animais. Então, o tema da ética animal é também relevante, de extrema relevância, nessa metafísica da vontade de Schumann, no desdobramento dela. E eu vejo isso em Machado de Assis, porque a gente não pode esquecer que o filósofo Quincas Borba tinha um cachorro, chamado Quincas Borba, para o qual ele deixou toda a sua herança. Isso está no enredo do romance machadiano, Quincas Borba, que é o título do livro, inclusive. Que, na minha leitura, é uma caricatura do Schumann, porque o Schumann também deixou parte da vida do cachorro dele, do cachorro herdeiro. Então, isso dá motivo para um tema literário no Machado de Assis, que é o romance Quincas Borba, que, na minha opinião, não é sobre o filósofo Quincas Borba, porque o filósofo Quincas Borba morre logo no início do romance. É sobre o cachorro, que tem o mesmo nome, que atravessa todo o romance e encerra o romance na cena final. Os críticos atentaram, talvez muito influenciados por sociologizantes de Machado de Assis, não atentaram essa nuance, que o romance é sobre Quincas Borba, cachorro, não sobre Quincas Borba, filósofo, porque o filósofo desaparece de início. E isso, no meu entendimento, eu não coloquei aqui, vai atravessar como inspiração a literatura brasileira. O Graciliano Ramos, em Vida Seca, tem uma personagem que é uma das mais marcantes do livro, que se chama Baleia. Inclusive com um capítulo inteiramente dedicado a ela. E em seguida isso vai desaguar no Guimarães Rosa, nos contos de Guimarães Rosa. Tem um conto chamado O Rinho Pedrez, né? Então tem todo um tratamento da ética animal, que, no meu entendimento, também pode ser lido como uma recepção do Schopenhauer na literatura brasileira. Tá? Então, fico aqui esses indicativos, né? Eu prefiro indicar a literatura e a filosofia, mas fico esses indicativos, então, para a gente, de repente, até também retomar e falar mais alguma coisa. Então, veja, não é tarefa fácil apresentar essa obra seminal da filosofia ocidental em 50 minutos, algo assim, mas eu espero, então, que, pelo menos, o recorte geral dela tenha ficado claro para vocês, se não, temos aí depois alguns minutos para a gente conversar, após a intervenção do professor Léo. E fica, então, o convite para a leitura dessa obra que temos em português, que eu tive a felicidade de traduzir, O Mundo com Vontade, uma representação, tomo 1, que agora, em 2018, faz 200 anos. Obrigado. A minha intervenção vai ser bem mais breve. Eu vou, depois dessa exposição geral, fazer uma pequena referência ao prefácio da primeira edição, que é de agosto de 1818, onde o Schumann coloca o que ele considera as exigências, vamos dizer, para bem entender a sua obra. E nessas várias exigências que ele coloca, vou destacar só uma. A primeira que ele faz é o conhecimento da filosofia de Kant. E aí ele diz algo que ele repete várias vezes em outras situações, que realmente o estudo de um filósofo, de um gigante, para quem ele realmente toca, provoca uma transformação muito grande. Ele acha que realmente o estudo da filosofia kantiana provoca uma transformação das pessoas que se estudam. Então ele acha que é uma condição para poder ler e entender a sua obra, o conhecimento da filosofia kantiana. Aí, em segundo lugar, ele coloca o conhecimento da filosofia do que ele chama do divino Platão. É uma outra grande influência, vamos dizer assim, da filosofia de Schopenhauer, sobretudo do livro 3, quando o Sr. Jair já apresentou o papel, vamos dizer assim, que as ideias têm no pensamento dele. E a terceira exigência, que
seria quem a tivesse, estaria mais preparado ainda para entender a sua obra, seria o conhecimento dos Vedas, de todo o pensamento da filosofia indiana. Então aí que nós temos, vamos dizer assim, 3 grandes tradições, vamos dizer assim, de pensamento que influenciaram a filosofia de Schopenhauer e que hoje mais ou menos orientam e também podemos dizer assim, dividem certas interpretações, certas leituras de Schopenhauer. Aqui no Brasil nós tivemos, quer dizer, de início uma grande influência dessa linha kantiana, quer dizer, o Schopenhauer sobretudo como filósofo kantiano, embora um grande crítico de Kant. Depois, na tendência, vamos dizer assim, da filosofia estética, o grande sentido, vamos dizer assim, da filosofia de Platão, e hoje estão, vamos dizer assim, surgindo interpretações que mais ressaltam a influência, vamos dizer assim, do pensamento oriental na filosofia de Schopenhauer. Ele foi um dos pioneiros também de fazer essa ligação do pensamento oriental com a filosofia ocidental. Isso principalmente no campo da ética, da importância da ascese. Então surgem, vamos dizer assim, várias interpretações sobre essa visão que o Schopenhauer tinha, vamos dizer assim, da filosofia. Então, se formos colocar em termos de influência, como se situa dentro da tradição filosófica, ele tem que ser considerado, aquilo que ele mesmo diz. Eu acho que muita outra coisa não podia ser acrescentada. Mas eu, quando começo a falar de Schopenhauer, eu comecei a estudar Schopenhauer mesmo por acaso, mas depois de ter lido a sua obra, sempre digo que são importantes 4 conceitos, vamos dizer assim, da filosofia de Schopenhauer para a gente poder falar. Seria o conceito de vontade, de representação, e o conceito de afirmação da vontade de vida ou negação da vontade de vida. Acho que seriam esses 4 conceitos fundamentais. E essa minha leitura, de modo geral, eu mesmo posso considerá-la como uma visão que eu chamaria, de certo modo, ortodoxa, vamos dizer assim, do pensamento de Schopenhauer. Por que eu chamaria de ortodoxa? Porque é caracterizada por uma visão de unidade do pensamento dele. A unidade, vamos dizer assim, da metafísica, da ética, da estética. E contrasta um pouco com interpretações um pouquinho mais livres, podíamos chamar heterodoxas. Sobretudo, a metafísica como um sistema tem sido muito questionada dentro, vamos dizer assim, da tradição filosófica. Quer dizer, há uma facilidade maior em aceitar certas ideias no campo da psicologia, no plano da afirmação da vontade de viver, mas, sobretudo, a questão da ética, da negação da vontade, do pessimismo, quer dizer, tem gerado, vamos dizer assim, desconfianças, tanto assim que o próprio editor do Cambridge Compendium, Janeway, ele começa, numa introdução que ele escreve, ele chega a dizer que a metafísica de Schopenhauer como sistema tem muito pouca credibilidade. E se formos olhar, vamos dizer assim, Nietzsche, Horkheimer e outros que muito se alimentaram da filosofia de Schopenhauer, ignoram uma grande parte também do seu pensamento. Quer dizer, como todo grande filósofo só se interessa por outro. Mas, vamos dizer assim, o estudo, vamos dizer assim, da filosofia dele como um todo, tem uma unidade, e o Schopenhauer ressalta a importância de entender na sua unidade. Ele diz que ele faz a exposição, vamos dizer assim, em 4 livros, é porque tinha que ter o início e o fim. Mas ele mesmo diz, quer dizer, que é um pensamento único, que isso é diferente de um sistema de pensamento, que com um pensamento único, quer dizer, cada parte é sustentada pelo todo e o todo, por sua vez, é sustentado pela parte. Então, isso é uma segunda exigência que ele faz para entender a filosofia dele, seria ler no mínimo 2 vezes a obra dele. Porque você não entende cada parte se não tiver uma visão do todo. Agora, você só tem uma visão do todo depois que você vê cada parte. E isso, realmente, a gente nota, vamos dizer assim, o esforço que ele faz na exposição da sua filosofia. Continuamente ele repete aquilo que no final já vem no início, do início ele retoma as ideias. Então, isso faz parte, vamos dizer assim, dessa unidade. E eu vejo, vamos dizer assim, como uma grande vantagem de nós partirmos de um núcleo comum da sua metafísica, é poder dar conta e explicar até mesmo problemas da nossa vida cotidiana a partir desses 4 conceitos fundamentais. E, para a minha intervenção aqui, eu escolhi um tema para exemplificar isso. E escolhi o tema do suicídio. Por que eu escolhi o tema do suicídio?
até para relacioná-lo com o mês de setembro, que, vamos dizer assim, em toda a universidade, não só na universidade, mas há uma campanha de reflexão e prevenção contra o suicídio em andamento, vamos dizer assim, com várias palestras sobre isso. E o Schopenhauer, na sua obra principal, também tem um parágrafo especial sobre o suicídio. Então, essa, vamos dizer assim, é uma razão que eu escolhi esse tema, e embora que eu não queira fazer uma exposição exaustiva, porque ele tem também em outros escritos que ele fala desse tema, mas além dessa referência, vamos dizer assim, ao mês de Setembro Amarelo, também acho oportuno falar do suicídio, porque as filosofias pessimistas muitas vezes são associadas ao suicídio. E no caso de Schopenhauer, muitas vezes a própria negação da vontade é interpretada de uma forma apressada como uma forma de suicídio. Vamos dizer assim, para quem não se deu ao trabalho de ler essa obra. Mas Schopenhauer rejeita o suicídio, não pelas razões tradicionais, morais e religiosas, pois não encontra razões para considerá-lo um crime, mas considera o suicídio um erro. E é interessante isso, quer dizer, se formos olhar agora a linguagem, os conceitos que o professor Jair apresentou antes, a gente vai notar, quer dizer, como ele faz toda a argumentação dele coerente com isso. Se o suicídio é um erro, ele tem sobretudo a ver com o intelecto, com os motivos, e não tanto com a vontade e com o caráter. A ação do ser humano sempre é desencadeada pelos motivos que atuam, que os motivos são as causas, né? Que atuam sobre o caráter. E mesmo que em outra análise, o agir siga o ser. E a exposição, então, do tema do suicídio também deixa claro o sentido da própria filosofia dele, que sempre tem como função trazer a vida até o conceito e não levar o conceito até a vida. Então, a razão prática, a razão, melhor dizendo, só é prática quando representações abstratas, conceitos, juízos, teorias, são motivos, causas para agir. E essas ideias dele, que ele expõe em várias passagens, estão muito presentes quando ele considera o suicídio como um erro. E como, então, ele expõe esse tema do suicídio na sua filosofia? Ele expõe esse tema justamente a partir da objetivação da vontade, que o professor Jair também apresentou no livro 2, quer dizer, a vontade, ao se objetivar, quer dizer, ao se tornar objeto, ela se faz múltipla. E cada afirmação particular resulta na possível negação das demais. O mundo dos fenômenos é uma luta constante dos fenômenos entre si. E essa luta é uma guerra da vontade com ela mesma. E isso que justamente nós encontramos como referência básica quando ele fala do suicídio no parágrafo 69. É uma citação um pouquinho mais longa, mas eu gostaria de ler essa citação porque aí mostra, quer dizer, tudo aquilo que é exposto no livro 1, no livro 2, ele retoma para explicar um caso particular, no caso do suicídio. Essa citação começa assim, que está na página 505, da tradução do professor Jair. Ele diz o seguinte: reconhecemos essa contradição dos fenômenos mais elementares da vontade, na luta de todas as exteriorizações das forças naturais e de todos os indivíduos orgânicos por matéria, espaço e tempo. Quer dizer, o Jair justamente explicou, quer dizer, o que é o mundo como representação, quer dizer, é o mundo como objeto para um sujeito, quer dizer, a partir desse a priori do espaço, tempo e causalidade. Então vimos como esse conflito que entra em cena aos poucos com distinção terrível nos graus ascendentes de objetivação da vontade. Ao fim, nos graus mais elevados desta, a ideia de homem, esse conflito atinge o grau no qual não apenas os indivíduos a exporem a mesma ideia se exterminem uns aos outros, mas o mesmo indivíduo declara guerra a si. Quer dizer, à medida em que a vontade vai
atingindo os graus mais elevados de sua objetivação, e o grau mais elevado de objetivação é a vontade humana, no plano coletivo se atinge aquilo que o Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. O Schopenhauer várias vezes cita essa passagem do Hobbes. Mas no caso do suicídio, ele chega que o indivíduo declara guerra a si mesmo. Esse conflito interno do próprio indivíduo. E a veemência com a qual ele quer a vida e se revolta contra a travação da mesma, a saber, o sofrimento, o leva a destruir-se. De tal maneira que a vontade individual, mediante um ato volitivo, suprime o corpo, o qual é apenas a sua visibilidade. E isso antes que o sofrimento quebre a vontade. Precisamente porque o suicida não pode cessar de querer, ele cessa de viver. Então aí que está a grande diferença entre o asceta e o suicida. Quer dizer, o asceta deixa de viver porque deixou de querer antes. Isso é negação de vontade. Quer dizer, o suicida não deixa de querer, mas deixa de viver. Então ele suprime voluntariamente a vida. Então nós temos todos os elementos, vamos dizer assim, da filosofia dele presente nessa situação. Quer dizer, o que é um indivíduo? É a vontade objetivada no corpo. Agora, além dessa vontade que se objetiva individualmente em cada corpo humano, constituindo o indivíduo humano, que chama o fenômeno da individualidade, nós temos também a vontade objetivada na espécie, quer dizer, na humanidade. Então, todos esses conflitos são retratados, quer dizer, numa mesma situação. Isso que eu digo, quer dizer, como a filosofia dele permite, vamos dizer assim, que cada fenômeno seja analisado particularmente dentro desse conjunto conceitual, desse núcleo comum que ele apresenta. Eu acho que isso é a grande vantagem que nós abordarmos, vamos dizer assim, a filosofia dele a partir da sua obra principal, embora que isso exija um pouquinho mais, que exija no mínimo uma leitura de 2 vezes de toda a obra para poder entendê-la, vamos dizer assim, de uma forma minimamente adequada. Então, para entender por que considera o suicídio um erro, então é preciso levar em conta também a teoria da indestrutibilidade do nosso verdadeiro ser mediante a morte. É o indivíduo que nasce e morre. Quanto mais clara for a consciência sobre a fragilidade e a nulidade de todas as coisas, quer dizer, todo o pessimismo dele presente ali, mais clara será a sua consciência da eternidade de sua essência interior. Isso, por exemplo, que o Nietzsche contesta e não aceita de um modo que haja uma essência da forma como o Schopenhauer coloca. Mas quem concebe dessa forma como o Schopenhauer coloca, considera a vida um sonho e a morte um despertar. Quando a vida pertence à consciência que sonha, a morte não se apresenta como aniquilação. É a consciência individual que se extingue com a morte. E a consciência tem como base o intelecto, uma função do cérebro no processo fisiológico. Então, o suicida se engana, por causa disso que é um erro, o suicídio, ao acreditar que com a sua morte dará fim aos sofrimentos. No fundo, o erro do suicida reside na confusão entre fenômeno e coisa assim. Ao destruir o fenômeno da consciência individual, não atinge a coisa assim, que seria a espécie e a vontade. Então isso é o erro do suicídio do lado. E o suicídio também é um erro por não deixar que o intenso sofrimento sentido seja um caminho para a libertação, para a negação da vontade. Então isso também está presente nessa citação que eu coloquei ali. Quando ele chega a dizer que o suicida se revolta contra a travação da sua vida, a saber, o sofrimento, leva a destruir-se de tal maneira que a vontade individual, mediante um ato volitivo, suprime o corpo, qual é apenas a sua visibilidade, e isso antes que o sofrimento quebre a vontade. Então o suicida não permite que esse sofrimento seja um caminho, vamos dizer assim, para a negação da vontade. Então, me parece que isso, como indicação de leitura, seria um aspecto importante. Quer dizer, nós pegamos esse núcleo central, vamos dizer assim, da sua metafísica, e a partir dele analisarmos todos os casos e temas peculiares que se pode haver. E quando o Jair falou da obra do Machado de Assis, que se passa em Porto Alegre, e
que justamente faz referência ao instinto sexual. Então, um comentário que eu vi aqui em Porto Alegre, que o Schopenhauer faz, vamos dizer assim, um relativo sucesso entre os gaúchos, ligado justamente por causa dessa obra que foi publicada lá na década de 50, por causa de, ele intimamente relacionado ao machismo dos gaúchos e assim por diante. Então, acho que esse tipo de divulgação da obra dele, mais um anedotário, vamos dizer assim, desligado da sua metafísica, marcou durante muito tempo, vamos dizer assim, a recepção da filosofia de Schopenhauer entre nós e deu pouca credibilidade, vamos dizer assim, no meio acadêmico. Infelizmente, vamos dizer assim, em parte ainda continua quando o Volpe, infelizmente, teve uma morte trágica, que tem publicado uma coletânea sobre os pensamentos de Schopenhauer, sobre a arte de ser feliz, e sobre as mulheres, e outras coletâneas que ele faz. Quando ele lançou o escrito sobre as mulheres em São Paulo, eu questionei se isso era a melhor forma de divulgar o pensamento de Schopenhauer. Aí ele me respondeu: pode não ser, mas eu ganhei muito mais dinheiro com isso do que com as minhas aulas de filosofia. Aí ele, vamos dizer assim, mostra que realmente há um interesse, vamos dizer assim, nós temos vários leitores, vamos dizer assim, da filosofia de Schopenhauer. E realmente estudar a metafísica dele, vamos dizer assim, não é, vamos dizer assim, de interesse para todos, mas eu acho que mesmo aqueles assuntos, vamos dizer assim, que não diretamente ligados à filosofia, tem uma compreensão diferente quando estudados a partir desse seu núcleo central. E, para terminar essa breve indicação, vamos dizer assim, para esse tema do suicídio em Schopenhauer, eu podia lembrar também de Camus, Albert Camus, que considerou o suicídio, julgar se a vida merece ou não ser vivida, uma questão fundamental para a filosofia. E alerta que antes de tratá-la como um mero fenômeno social, e me parece que quando se fala hoje sobre o suicídio, geralmente se começa com estatísticas de onde tem mais suicídios, quais foram as maiores causas disso, sempre se trata muito mais como um fenômeno social, e o Camus alerta para isso, quer dizer, que o suicídio, antes de ser tratado como um mero fenômeno social, é preciso abordá-lo a partir da relação entre pensamento individual e suicídio, pois é um ato que se prepara no silêncio do coração. E Schopenhauer, pelo menos na minha leitura, e quando ele fala do ser humano, me parece que ele tem, sobretudo, um olhar para o interior do ser humano, mais do que em suas manifestações exteriores. E ao definir o ser humano como um animal metafísico, tem consciência da sua complexidade, das contradições, das ambiguidades, de seu modo de ser e agir. Isso que ele expressa justamente no final do parágrafo 69 sobre o suicídio. Eu acho que ele não foi terapeuta, que depois os outros pensadores e psicanalistas pegaram principalmente desenvolver isso de uma outra forma, mas eu acho que o principal sobre o ser humano está também incluído nessa citação no final do parágrafo 69, e com isso eu quero terminar, dizendo assim: entre essa morte voluntária resultante do extremo da ascese e aquela comum resultante do desespero, deve haver muitos intermediários e combinações, sem dúvida difícil de explanar. Contudo, a mente humana, o professor Jair traduziu como mente humana, seria a menschliche Gemüt, mas eu interpreto muito mais, não só essa parte consciente da mente humana, mas toda essa parte do interior do ser humano, tem profundezas, obscuridades e complicações cuja elucidação e detalhamento são de extrema dificuldade. Isso é. Muito obrigada, Jair, Léo, pelas intervenções. Eu passo a palavra então ao Paulo. Agradecer ao professor Léo, ao professor Jair, pela grande palestra e a força da síntese, né, do pensamento de Schopenhauer. Fui orientando, né, do professor Léo, assim, me aproximei muito rapidamente também com Schopenhauer, e hoje estudo Nietzsche graças a essa aproximação.
E, inclusive, ele interpreta a filosofia do Nietzsche a partir dessa chave da negação da vontade. Mas a minha pergunta seria a respeito da arte e dessa ideia do consolo da arte. E eu gostaria de escutá-los, não sei se alguém de vocês quiserem responder, a respeito desse consolo em relação à arte, se tem mais a ver para Schopenhauer em relação ao artista, e daí é o artista que teria a chance, como gênero, de se consolar esteticamente diante do sofrimento, ou em relação ao ouvinte, né? a quem recebe, se há uma diferença nesse sentido. Talvez essa seria a pergunta. E uma segunda questão, também se for o caso, sobre o ascetismo, né? Já que Schopenhauer foi representado como uma negação da modernidade, e a modernidade tem como ápice a ideia de Deus, né? Então eu queria saber que tipo de ascetismo é esse, já que na tradição europeia o santo tem uma relação direta com o divino. E me parece que em Schopenhauer há uma outra leitura do que seria o asceta. Então, talvez essas duas questões, por verdade. Bem, no que se refere à questão do consolo da arte, eu acho que aí a chave é a noção de gênio. No seguinte sentido, gênio, para o show, aquele que tem a ideia e depois pode expor numa obra de arte, é uma faculdade de conhecimento estético. E ela se encontra em todos os indivíduos, em maior ou menor grau. Claro, aquele que tem maior grau de gênio está apto a ser um artista genuíno. Mas, de algum modo, toda obra de arte produzida pelo gênio, ela, em princípio, pode ser apreciada pelo espectador. Vai depender do grau de gênio que esse espectador tem. E, portanto, a capacidade de uma obra de arte consolá-lo também vai depender do grau de gênio que ele tem. Porque, do contrário, as obras de arte seriam incompreensíveis pelas pessoas. Esse é o argumento que ele usa. De algum modo, todas as pessoas são tocadas por obras de arte. Portanto, todas as pessoas, de algum modo, têm gênio. Tanto é que tem poetas bissextos, mas de vez em quando alguém faz um desenho, faz uma poesia, tem o seu certo valor, né? E no que se refere à questão da ascese, ele se serve dessa figura da ascese, do santo, apenas como um personagem, uma figura histórica. Independente se essa figura é do budismo, se é do cristianismo, se é do hinduísmo, o que importa para ele, isso que o Léo falou, né? Que ele deixou de querer. E não foi por dogmas religiosos, mas foi por aí sim, uma liberdade da vontade. Essa vontade chegou ao autoconhecimento e ela não quer mais se afirmar. E só, Léo, o que você fez a sua exposição, e passo a palavra para você para responder também, mas encaixa no que você expôs, é que o Schopenhauer trabalha com a noção de renascimento, não é mesmo? Porque o sujeito que suicida, o grande erro dele também é não achar que vai renascer. Porque se ele renascer, ele vai continuar sofrendo, ele vai retomar esse sofrimento que o levou a se suicidar. Né? Então é o segundo erro dele, né? É um duplo erro, na verdade. Bom, terminar por posso começar por isso, quer dizer, ou renascer ou voltar ao ser o que era. Eu não tenho mais, porque o Schopenhauer, quando fala da morte, vamos dizer assim, ele diz que quem não se preocupa daquilo que ele era antes de nascer, não tem por que se preocupar daquilo que ele vai ser depois da morte. Quer dizer, com a morte nós voltamos a ser o que éramos antes. Quer dizer, eu acho que o renascer pode ser interpretado também, vamos dizer assim, dessa forma, quer dizer, apenas a consciência individual que morre. Agora, se essa interpretação se ele volta como consciência individual, aí eu não saberia dizer. Não, como consciência individual não, mas quando ele retorna no estágio em que o sofrimento levou ao suicídio, se ele recupera isso. Não, a consciência não renasce, mas a individualidade sim, a individualidade sofrente. Mas essa individualidade sofrente, vamos dizer assim, para o ser compassivo é indistinta com qualquer ser, quer dizer, ela é universal, ela justamente supera essa individuação, vamos dizer, fenomênica, né? Mas sobre a questão da arte, eu acho que o Jair, que é mais,
eu acho que ele tocou, principal, mas o que sempre mais me chama a atenção quando ele fala da arte, do gênio, do homem comum, é justamente onde nós focalizamos o nosso interesse, o que nós olhamos, quer dizer, o gênio, a arte sempre deve visar o universal e não o espaço temporal passageiro. Então acho que o consolo está também nisso, até que ponto nós conseguimos, vamos dizer assim, deixar de lado esses interesses da vontade que sempre focalizam o espaço-tempo local e nos focalizamos no universal. Nesse sentido, ela se pode tornar um consolo também no meu ponto de vista. E a ascese, eu acho que é o grande tema, vamos dizer assim, de diferença do Nietzsche e Schopenhauer, do meu modo de ver. Quer dizer, essa resignação nós não encontramos no Nietzsche como ela está em Schopenhauer. Eu acho que a própria questão da afirmação da vontade que nós em Nietzsche é diferente do Schopenhauer. Nietzsche tem muito mais essa ideia de uma superação e não simplesmente de afirmação da vontade. E quando você fala do santo, acho que aí o Schopenhauer se assume dentro dessa tradição mística em que o indivíduo, de certo modo, concentra nele a unidade. Então, se nós não tivermos essa noção de unidade do microcosmos com o macrocosmos, quer dizer, nós não podemos entender essa própria afirmação que ele faz no início do livro: o mundo é minha representação, o mundo é minha vontade. Quer dizer, e a própria negação da vontade, porque a negação da vontade por um indivíduo não é uma negação individual, mas é uma negação da vontade. Essa analogia que ele faz com o pecado original também, quer dizer, ele não expia o pecado individual, mas o pecado da espécie, tem a ver com essa noção um pouquinho mais mística que ele vê dentro da tradição ascética. Boa tarde, Jair e Léo. Primeiro, agradecer a excelente fala de vocês. Para mim é muito gratificante ouvi-los, né? Eu também fui orientado por ambos, então a oportunidade que eu estou tendo agora de vê-los na mesa juntos. Eu tenho, na verdade, três questões, uma rápida provocação. A minha primeira questão é sempre difícil para quem estuda Schopenhauer localizá-lo na história da filosofia. É sempre difícil localizar a tradição filosófica a qual ele pertence. Que tipo de relação ele tem com o idealismo alemão? A gente fala sempre muito das críticas que ele faz ao idealismo, mas ele teve aulas com Fichte e lições com Schelling, e há influências do Fichte e do Schelling no pensamento dele. Essa pergunta é para o Jair. Que tipo de relação, então, positiva teria o Schopenhauer com o idealismo alemão, ao contrário do que geralmente se comenta, né? Outra questão sobre as influências não tão explícitas, né? São até um pouco ocultas, apesar de referidas, na filosofia do Schopenhauer, para além da explicitada influência do Platão e do Kant, né? Da exigência de leitura que o Schopenhauer faz no prefácio. Me refiro, por exemplo, a referência do Rousseau, do Spinoza, né? Do Santo Agostinho. Existe, por exemplo, em relação ao Spinoza, até uma certa similaridade de obra. A ética do Spinoza tem uma sequência bastante semelhante ao mundo como vontade como representação. Começa com a teoria do conhecimento, termina na ética. E a pergunta se também daria para a gente chamar, parafraseando o título da ética do Spinoza, o mundo como vontade de representação de ética, dado que o tema parece ter uma maior relevância, né? O ponto final da filosofia do Schopenhauer parece ser o mínimo quarto do mundo como vontade como representação. E a provocação, né, dessas duas influências explícitas, Kant e Platão, Schopenhauer, no prefácio da primeira edição, praticamente exige a leitura do Kant. A do Platão ele recomenda. Não parece tão enfático na recomendação da filosofia platônica. Por outro lado, Kant é o filósofo mais elogiado do mundo como vontade de representação, mas também mais criticado. Platão não é tão elogiado, mas raramente criticado. É Schopenhauer mais platônico ou mais kantiano?
Aí a pergunta que vai para vocês. João, obrigado pelas 3 questões, né? Que são para responder, ficaríamos aí vários dias, né? A resposta poderia ser bem longa. No que se refere à relação do Schopenhauer com o Fichte e Schelling, portanto, com o idealismo alemão, é bem lembrado isso, né? Porque a filosofia de Schopenhauer, ela nasce no solo do idealismo alemão. E ele tem idealismo, sim, porque a frase de abertura dele é o mundo, é a minha representação, ou seja, o mundo enquanto mundo é uma imagem no cérebro, no entendimento do sujeito. O que há de real no mundo é a vontade, porque até então tudo isso que chega são meras aparências. Aliás, eu faço uma aposta que o mundo tem realidade, através da noção de vontade. É uma aposta, uma conclusão analógica. Eu nunca sei direito se o outro lado da analogia, de fato, tem esse referente que eu estou chamando de vontade. Mas, como disse o Schopenhauer, ou eu faço isso, ou eu estou melhor que uma cobra, né? Eu tento abrir alguma realidade ao mundo, mas no fundo, é uma aposta que permite a nossa sobrevivência. Senão você vai dar com um egoísmo teórico, né? Então, isso é o idealismo dele, que é fisiológico, que, como eu disse, a representação por ele é uma complexa atividade no cérebro, ao fim da qual você tem uma imagem, e, portanto, as imagens do mundo. Mas esse idealismo, ele difere do idealismo de um Fichte e de um Schelling, porque é um idealismo fisiológico. Ou seja, o Schopenhauer introduz essa noção nuclear na metafísica dele, que é a noção de corpo. É o corpo que dá acesso ao íntimo do mundo. É o corpo que me dá a chave de decifração dessas idealidades, digamos assim, que são as minhas representações, que é a noção de vontade. Então, eu preciso dizer que é um idealismo fisiológico. Então, esse seria... Ele tem um lado idealista, mas ele já tira o pé do idealismo, porque vai para essa fisiologia do conhecimento e para essa metafísica da vontade. Agora, ele tem uma dívida assim, com o Fichte e com o Schelling, e eu cito essa dívida na noção de atividade, Tätigkeit. A noção de atividade já está lá na noção de intuição intelectual do Fichte, mas quem melhor explicita o que é isso é o Schelling, né? Na filosofia da natureza do Schelling. O Schelling vai dizer que toda a natureza, de fato, é uma atividade, uma Tätigkeit. Por quê? Porque essa vontade do Schopenhauer também é uma atividade. Então, esse conceito era um conceito do idealismo alemão, que no Fichte é uma Tätigkeit do sujeito que reflete e faz uma reflexão da própria reflexão, na sua pura idealidade, e no Schelling é uma atividade da natureza. Ela é extensível à natureza porque o investigador também é essa natureza. O Schelling vai até usar a imagem de um riacho que escorre, né? E nos seus pontos de travação você tem propriamente os objetos do mundo. Então, sem dúvida alguma, ele deve a noção de Tätigkeit aos idealistas, mas o idealismo dele, que também seria algo com eles, é um idealismo fisiológico. Não é o idealismo da intuição intelectual. Essa é a primeira questão, né? A segunda questão, no que se refere às influências ocultas do Schopenhauer, é uma parte da outra questão, né? No caso de Spinoza, eu acho que ele trabalha muito com a distinção entre natureza naturante e natureza natural. Natureza naturante é a natureza em si, ou seja, a vontade. E a natureza natural é a objetivação dessa vontade. Mas tudo é natureza, porque esse espelho da vontade que é a natureza é a mesma vontade. Então acho que aí o Schopenhauer pega essa distinção de natureza naturante e natureza natural do Spinoza e trabalha na distinção vontade, objetivação da vontade em tudo é natureza, no caso. Só que uma naturante e a outra naturada. Natureza produzida. E a outra natureza producente. Mas uma outra influência oculta no Rousseau, claro, a noção de pitié, de compaixão, mas isso aí está no Novo Testamento, né? Então não sei se é tanto Rousseau que é devedor da noção de compaixão na ética, não sei se é tanto do Rousseau que é devedor da noção de compaixão do pitié, na verdade é do Novo Testamento. Né? E qual foi a terceira mesmo?
Platão, sim, eu aceito o desafio. Schopenhauer, ele tem uma carta descrita ao Kant, que é o apêndice da obra principal dele, chamado Crítica da Cultura Kantiana. Concordo com o Léo formou o do texto. Tem 4 grandes influências do pensamento de Schopenhauer, ele citou 3, né? Platão, Kant, os Vedas e a contemplação da natureza. Né? Mas Schopenhauer não é um kantiano. Claro, ele trabalha com a distinção coisa em si fenômeno, coisa em si aparência. Entretanto, o que faz a obra dele funcionar é o terceiro livro, onde está a noção de ideia. Por quê? Porque sem essa noção de ideia, o livro não funciona. Ou seja, você não tem como compreender como a natureza natural se torna natureza natural. Ou seja, como a vontade se objetiva. Porque por tirar o terceiro livro, a noção de ideia, então não tem mundo. Porque é a ideia que permite a objetivação da vontade. Então, se o Schopenhauer trabalha com a noção de coisa em si kantiana, ela nem coisa é. Ela é uma atividade dessa vontade. E mais, o fenômeno, que seria outro polo da distinção kantiana, não tem consistência em Schopenhauer, por isso que ele tem uma aparência. Fenômeno nele vão ser alguns eventos que são de fato consistentes. Mas a mesma distinção kantiana do esse fenômeno, que ele transforma entre distinção vontade e aparência, ela é diferente. A clivagem ali, ela trouxe consequências que levam Schopenhauer a uma distância de Kant, embora eu diga que seja realmente um dos filósofos mais influenciou, as maiores influências dele. Né? Mas eu penso que ele está mais para Platão, inclusive para a questão do místico, né? Essa questão da unidade, do tema da unidade, que você não encontra em Kant, mas através do Platão e dos místicos ele teria uma possibilidade de pensar esse tema da unidade. Mas veja, eu estou querendo radicalizar, claro que o Kant é muito importante para ele. Eu estou querendo dizer que a operacionalidade da metafísica dele está muito mais próxima do Platão do que propriamente do Kant. Mas é polêmico, né? Eu estou carregando umas tintas aqui porque eu acho que o Léo tem uma opinião diferente. Diferente, eu devia dizer assim, quer dizer, que o Schopenhauer isso não é importante, porque ele quer ser original. Ele nunca quis dever, vamos dizer, influência a nenhum filósofo, a nenhuma tradição. Ele reconhece a importância do Kant, de Schopenhauer. Eu diria que essa é uma questão muito importante para nós que consideramos agora a filosofia como pesquisa filosófica. Quer dizer, no século XX, com a influência, você pesquisar, você não parte de um pensamento de intelecções, nós partimos de concepções. E para Schopenhauer, vamos dizer assim, a genialidade, que o filósofo caracteriza como uma genialidade por um pensamento próprio, ele tem que ter intelecções. E essas intelecções ele vai expor, e ao expô-las, ele vai se valer de toda uma tradição filosófica. E ele se valeu de Kant, se valeu de Platão, se valeu, vamos dizer assim, de outras tradições orientais e assim por diante. Eu acho que se o Kant ocupa a maior parte, vamos dizer assim, das críticas e mesmo de influências, é porque ele talvez na época tenha sido que estivesse mais em voga e merecesse, vamos dizer assim, mais atenção, vamos dizer assim, da sua obra. Mas ele sempre diz, quer dizer, isso concorda com aquele outro, mas nunca ele quis dizer que é uma influência, vamos dizer assim, dentro da sua filosofia. Não acho que isso talvez seja a melhor forma, vamos dizer assim, de tratar disso, mas realmente me chama a atenção, principalmente para os canadenses que hoje querem combater mais a influência kantiana, um exagero da influência kantiana, mas isso não tem como negar, porque o Kant está do início até o fim da sua obra. É o autor que mais ocupa, vamos dizer assim, e chama realmente a atenção de Platão. Não há crítica ao Platão. Aristóteles ele traz alguma referência, mas critica Aristóteles, por exemplo. Spinoza reconhece alguns pontos, vamos dizer assim, mas ele, vamos dizer assim, critica sobretudo o panteísmo e todas as filosofias panteístas, de modo geral, ele critica. Então ele tem, vamos dizer assim, posições em relação às tradições, mas a importância dele é de chamar a atenção para a originalidade, aquilo que eu chamo, que ele acha que é o núcleo básico, vamos dizer assim, da sua filosofia. Eu acho que nas interpretações aí depende
os estudos, da forma como isso foi feito. Mas eu acho que o Platão, vamos dizer assim, a influência dele está não só no livro 3, eu acho que você expôs muito bem que sem ele não haveria o livro 3, não haveria toda a metafísica. Mas eu acho que o Platão também está no livro 1, porque a considerar o fenômeno simplesmente como uma aparência passageira que existe, isso é o Platão, isso não é Kant. Isso aparece também no livro 1, eu acho que está presente também. Bom, vou deixar essa imagem antes de perguntar. Mais alguma questão? Primeiramente, boa tarde e parabéns pela conferência. Eu achei muito interessante essa relação que o Jair fez sobre os autores literários aí, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Eu teve uma época que eu li bastante o Machado de Assis, e eu sempre achava muito interessante essa questão desse pessimismo, até em Memórias Póstumas, Memórias Públicas, não há nada pessimista do que a última frase, que não vou transmitir a criatura nenhuma no legado da nossa existência. Então já mostra esse pessimismo. E pensando na questão do Schopenhauer, ele tem alguma referência literária assim, da sua época, assim, você poderia falar um pouco sobre isso? A gente pensa muito na questão da filosofia, mas como assim, essa relação literária, para tratar toda a questão da arte, que depois vai tratar lá, e a música como uma arte superior. Então, se pudesse falar um pouco sobre essas influências ou referências, digamos, literárias. Eu não saberia dizer das influências literárias, assim, de modo conceitual no sistema dele, mas ele era um autor que, de vira e mexe, recorria às ilustrações da literatura, e da arte, e também da contemplação da natureza. Porque na época de elaboração do sistema dele, durante a juventude, ele viajou bastante. Então essas imagens, seja da natureza, seja da literatura, seja da pintura, sempre aparecem de modo recorrente na exposição do sistema dele para ilustrar certos conceitos. Então eu diria que isso seria mais ou menos nesse sentido. Agora, se você for pegar a gênese do pensamento dele, não haveria propriamente como dizer que obras literárias ou escritores têm influenciado a gênese do sistema dele. Se você pega historicamente o período de elaboração do pensamento dele, são essas fontes mesmo que o Léo citou, Platão, leitura do Platão, via Schelling, leitura do Platão, leitura do Kant, contemplação da natureza e a literatura oriental, em especial textos que na época apareciam sobre o budismo. Então isso dá para se constatar historicamente, Mas se você me perguntar quais eram os autores prediletos dele para expor, para ilustrar certos conceitos, com certeza os clássicos, em especial os Sófocles, mas também o Shakespeare, eu gostava muito do Shakespeare, e um autor espanhol chamado Calderón de la Barca, que escreveu um livro chamado A Vida é Sonho, e tem uma frase dele que diz: a vida é sonho e os sonhos são ilusão. Porque ele achava que isso ilustrava bem o que é essa natureza das aparências, essa natureza do mundo diante de mim, que é uma espécie de sonho. Uma espécie de sonho. É uma irrealidade. Ou seja, esse mundo que aparece diante de mim é uma espécie de sonho contínuo. Então, até que não diferenciava vida de sonho. Não é mesmo? E um outro autor que eu gostava muito também era o Baltazar Graciano, que escreveu um livro chamado Oráculo Manual e a Arte da Prudência. Então, esses são alguns dos autores prediletos dele que sempre aparecem para ilustrar o seu pensamento. Mas falar de uma influência deles, direta, pelo menos na gênese do sistema, não diria isso. O e-mail também é sobre a leitura. A música me parece que é mais, claro, as citações que ele faz, mas vamos dizer assim, a relação não muito cordial que ele tinha com o salão literário da mãe. Então talvez por isso faz com que os romances, alguma coisa assim, contemporâneos não atraíssem tanto. E alguns textos que parecem no Parrega sobre leitura e livros,
ele se volta muito contra a erudição e contra aquelas leituras frutos de escritores sem nenhuma fantasia, sem nenhuma imaginação, sem nenhuma genialidade, vamos dizer, sem um mal que se ocupar excessivamente que essa leitura faz, vamos dizer, sem dar formação. E aí, novamente, a posição dele, que as línguas clássicas eram mais perfeitas, e assim como a literatura escrita nessas línguas eram muito mais perfeitas no sentido que ele tinha do que as meramente escritas para o momento. E talvez fosse, eu esqueci de mencionar, já que o Léo falou aqui do salão literário da mãe dele, que era um salão que foi... A mãe dele era uma escritora de romances, foi de baratos, né? Mas muito famosa na época. Aliás, talvez seja até isso que o tenha levado a dizer que, de algum modo, veja, ele tinha um livro sobre as mulheres, falava mal das mulheres, né? Aliás, até um dos motivos para ele passar muito tempo no ostracismo na Alemanha, né? As feministas não deixavam Schopenhauer ser estudado, né? Mas a mãe dele era uma senhora muito inteligente, né? E ele vai chegar a essa conclusão num dos desdobramentos da metafísica dele, que do pai nós herdamos a vantagem, do caráter, mas da mãe nós herdamos a inteligência. Então, o Leonardo está dizendo que as mulheres são inteligentes, né? E a tal ponto nós herdamos dela o intelecto, ou seja, a inteligência. Mas eu diria o seguinte, que foi nesse salão que ele conheceu o Goethe, né, que eu esqueci de mencionar. E talvez aí sim nós tenhamos uma influência do Goethe no que se refere ao incentivo que o Goethe deu para o Schopenhauer escrever uma doutrina das cores, que vai ser de fundamental importância para a teoria da intuição empírica dele. Que intuía ver. Então o Schopenhauer tem toda uma teoria da origem, do ver, da visão. E aí, o incentivo para isso surgiu da conversa com Goethe no salão literário da mãe dele, Schopenhauer. Mas depois o Schopenhauer era um gênio, né? Seguiu em princípio os conselhos do Goethe, mas depois chegou a conclusões que não tinham nada a ver com aquilo que o Goethe esperava que ele chegasse. Isso, inclusive, Schopenhauer se ouvia, foi motivo de ruptura entre os dois. Porque o Schopenhauer chegou a uma doutrina das cores que não convinha aquilo que o Goethe achava que fosse uma teoria correta das cores. Questão? Eu tenho. Agora eu vou a última. Na verdade, eu compreendi, né, durante a exposição do Jair, que o Schopenhauer pode ser considerado um antimoderno, ele tem esse viés da antimodernidade, não porque ele não recorre ao arcabouço conceitual de Kant, por exemplo, né, do idealismo transcendental, mas porque esses conceitos que ele, obviamente, toma para si, né, como o Léo mostrou, eles não têm a mesma função dentro da teoria de Schopenhauer, ou seja, no fundo, não vai ser através da razão que o homem vai poder se autodeterminar, né? Chega à liberdade assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, né, quando o Jair respondeu para o Luan, que essa filiação seria muito mais platônica, então, aqui, propriamente kantiana, se justamente ao pressupor que o homem não é capaz, né, que a vontade ela é refratária à argumentação racional, né, que ela é refratária a se determinar através de razões, como foi o caso que foi afirmado, eu me pergunto então se Schopenhauer também não é antissocrático. E nesse caso, bom, se os homens não podem se convencer por argumentos racionais, né, se essa vontade não pode sofrer essa sobredeterminação, se nesse caso ele também não é antiplatônico. Então, não poderia ter nenhum tipo, né, de coisa. Então, a filiação filosófica dele também estaria prejudicada. Então, é nesse sentido que eu faço a pergunta. Claro que essa pergunta eu acho que pode ter várias respostas, porque legal muitas coisas,
Mas eu acho que antissocrático ele não é, nesse sentido ele se distingue claramente do Nietzsche, do meu modo de ver. A impressão que a gente tem quando lê, sobretudo, os aforismos de sabedoria de vida, e isso é um chabu que se usa, quer dizer, ele defende uma aristocracia intelectual. Me parece isso ser meio problemático dentro do pensamento de Schopenhauer, quer dizer, é o filósofo da vontade. Mas tudo o que ele não prega é que o indivíduo se submeta à vontade, porque isso seria perpetuar o sofrimento, quer dizer, quais os momentos que ele salienta. É justamente o gênio quando o intelecto, com a força do intelecto, consegue se sobrepor ao interesse da vontade. Não, tudo que ele enaltece no homem é o poder do intelecto, é a força do intelecto e não a submissão à vontade. Embora que o intelecto também seja vontade, né? Mas isso seria talvez a principal guerra que se instala no interior do ser humano. Essa luta entre o querer e o conhecer, entre o intelecto e a vontade, como duas grandes forças. Isso só acontece no ser humano, no plano de objetivação da vontade, quando a vontade se torna autoconsciente. Então, eu acho que nesse sentido ele não seria antissocrático. Pelo contrário, me parece que não diz por lá também muita coisa de novo, mas apenas isso ele coloca no livro 3, quer dizer, a filosofia não se destina a dizer onde, quando, nem o porquê, nem o para quê, mas apenas o que. A função dela é puramente teórica, então ela teria que expor isso aí. Então ele quer justamente dizer, de certo modo, o que é. E o ser humano justamente tem o único ser onde a vontade pode chegar à autoconsciência de si. E aí que num primeiro momento, quando se expõe ali, quer dizer, a vontade é primária, o intelecto é secundário, isso num plano geral da metafísica da vontade. Mas no ser humano, vamos dizer assim, embora que o querer continue sendo o primário, quer dizer, o intelecto acaba tendo toda a sua força. E ali não há nenhum desprezo, vamos dizer assim, da razão. Eu costumo dizer, há um certo menosprezo da razão, mas, vamos dizer assim, o próprio aforismo de sabedoria de vida, quando ele coloca, quer dizer, as três preocupações, o que se é, o que se representa e o que se tem, quer dizer, para ter uma vida com menos sofrimento, é importante que a pessoa se ocupe com aquilo que ela é. E isso depende da capacidade intelectual que ela tem. Então, quem precisa das viagens, quem precisa dos narcóticos, é quem não tem a capacidade intelectual suficiente para poder se ocupar com os próprios pensamentos, que às vezes passar para outras atividades de distração da vontade. Não são formas de distração da vontade. Então, eu acho que há o reconhecimento muito grande, vamos dizer assim, dessa força do intelecto. Agora, me parece que é um segundo ponto. Claro que uma exposição rápida não consegue fazer tudo isso, que isso aparece muito no livro 1, é o papel subordinado que a razão tem frente ao entendimento. Quer dizer, a razão, de certo modo, está subordinada ao entendimento. Então, ela não pode produzir por si só os conhecimentos. Então, isso me parece acabar um pouco. Ela depende das intelecções. Então, isso relacionando um pouco a pergunta, quer dizer, para ele, as influências, e isso que eu deixei de lado, embora no outro vez eu justamente tinha chamado a atenção desse fato, quer dizer, as influências, ele coloca as três e a quarta, é a própria percepção do mundo, que é determinante, vamos dizer assim, do pensamento, que diz que quem tem uma filosofia e quem não tem. Não sei, isso é alguma coisa que me veio à mente. O que eu poderia dizer é como é rica a filosofia quando a gente lê um autor, né, as interpretações múltiplas que surgem daí. Eu diria que ele não é platônico no que se refere ao poder da maiêutica, ao poder da dialética, em convencer
alguém se aquele alguém não tiver já predisposição coletiva para o convencimento. Então, nesse sentido, por si só, pensando na noção de representação submetida ao princípio de razão, que é o objeto do primeiro livro, não é possível com razões você convencer uma pessoa. Então, nesse sentido, acho que ele é socrático, sim, antiplatônico. Mas, por outro lado, ele conserva essa característica, essa capacidade, digamos assim, de algum modo, o indivíduo ter acesso a um mundo que seria de arquétipos, que é a intuição estética da natureza. Então, esse mundo de arquétipos permanentes, que é o mundo do verdadeiro, em oposição do simulacro das aparências, de algum modo, ele conserva isso do Platão. Então, de um lado, a figura de Sócrates, enquanto o poder da razão convencer, não acredita. Mas, por outro lado, ele conserva essa distinção entre o mundo que seria o verdadeiro e esse mundo de simulacros, que é cópia desse mundo verdadeiro. Mas, por outro lado, também ele vai dizer que o Platão errou no seu julgamento da arte, na sua expulsão dos poetas da República. E agora você falou essa questão muito bem lembrada, essa questão de que a razão é secundária, né? E até por isso não é possível convencer por razões o indivíduo primariamente, mas sim à vontade. Por quê? Porque ela é secundária, inclusive, em relação ao entendimento. A razão trabalha com conceitos. O que são conceitos? São representações primárias do entendimento animal, porque os animais também têm entendimento para eles. Isso é importante, tanto quanto o humano. Funciona de maneira parecida. A diferença entre humanos e os animais é a capacidade, a faculdade de razão, que processa essas intuições empíricas e aí dá conceitos. Daí então aquela frase dele de que a razão é de natureza feminina, ela só dá depois de ter recebido. Ou seja, antes que as feministas reclamem, é o seguinte: ela primeiro precisa receber as intuições do entendimento e, ao trabalhá-las, ela dá conceitos. Isso significa, no sentido de concepção, né? Precisa receber para poder dar. Mais alguma questão? Então, nós encerramos hoje a nossa conferência e seguimos na semana que vem com a conferência de professor Celso Braga sobre o sentido da inferência de Frege, inaugurando assim a filosofia contemporânea dos homens gigantes. Certo? Obrigada e até semana que vem.